O tema da palavra de hoje é livres do peso. Amém? Alguém já sentiu peso aqui? Eu não posso nem falar que eu sinto, porque eu propriamente sou um peso. Mas muitas vezes nós sentimos peso, não é isso? Sentimos um cansaço, sentimos alguma coisa que vai além do peso normal que nós já carregamos todo dia. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, amém? Que você entregue o seu coração voluntariamente ao Senhor, para que Ele fale contigo. Deus é um Deus tão generoso, tão bondoso, tão amoroso, tão educado, tão gentil, tão gentleman, que Ele não invade. Ele não te força a ouvir. Ele fala, assim diz o Espírito do Senhor. Aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. A decisão é sua, só sua. Deixa Deus falar ao seu coração. Deixa Deus quebrar os paradigmas. Deixa Deus quebrar as resistências. Deixa Deus quebrar os preconceitos, as raízes de tradição que você carrega no seu coração. Porque Deus não tem nada a ver com essas coisas. Deus é muito mais do que tudo isso. Ele quer você. Amém? A palavra de Deus diz assim, em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, ou para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus, amém, adore a Deus, bendita a palavra, aleluia, bendita a palavra, uma palavra que tem promessa, que tem alívio, que tem descanso. Mas essa mensagem, ela alcança todos nós indistintamente, amém? Não importa a sua raça, a sua cor, sua conta bancária, a sua formação, a escola que você estudou, a questão intelectual, se você lê muito, se você lê pouco, se você é pobre, se você é rico. Não importa a posição geográfica do planeta onde você mora, se você mora numa comunidade, ou se você mora no bairro mais nobre de São Paulo. Não interessa e não importa a sua lista de conquistas e a sua lista de decepções, de sucesso ou de insucesso. Essa palavra é para você. Você não entrou aqui por acaso. Deus não joga dados. O nosso Deus é um Deus de propósito. O Espírito Santo, Ele sabe o que você precisa. E sabendo o que você precisa na medida certa, independente de quem vai pregar, que seja o apóstolo, que seja o Rubem, que seja qualquer outro pregador de renome que esteja aqui em cima, Ele usa quem quer e como quer e traz na medida certa para você aquilo que a palavra pode fazer dentro do seu coração e mudar a sua história. Agora, Deus não invade, como eu disse. Ele quer que você seja cooperador de Deus. O que é ser cooperador de Deus? É você trabalhar junto com Deus. É quando Deus te entrega uma palavra, você fala igual Samuel falou: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Quando você se coloca nessa posição de cooperador de Deus, daquele que vai ouvir, daquele que vai receber a palavra e vai cooperar com o projeto que Ele tem na sua vida, as coisas acontecem. Deus não trabalha sozinho. E vamos ver que essa palavra fala de sobrecarga. E se existe uma sobrecarga, é porque existe uma carga. Amém? Que sobrecarga é essa? De onde ela vem? Qual é a sua carga? O versículo começa com um verbo conjugado no imperativo afirmativo. Vinde, para a segunda pessoa do plural, vinde vós. Pode ser um convite enfático, pode ser uma expressão urgente de uma ordem imperativa, como diz o texto, um pedido, pode ser um alerta, pode ser uma recomendação, mas também pode ser uma súplica de alguém que se importa com você. Venha logo, venha aqui, eu estou te chamando, não é só um convite, venha que você precisa vir. E eu percebo isso e por isso eu te convido, vinde a mim. Para um mundo doente e carente de cura, eu quero compartilhar com você 4 prismas de uma visão que fala sobre o peso, que fala sobre a sobrecarga.
Amém? Eu quero falar com você sobre o prisma de uma sociedade, sobre o prisma da família, sobre o prisma da chamada igreja e sobre o prisma do indivíduo. 4 aspectos que eu quero que vocês considerem. Vocês percebem que estão em ordem decrescente de proporção. A sociedade maior, não é isso? A família, a sua parte dentro da igreja e o indivíduo, você. A sociedade nada mais é que um sistema de interações humanas. Aleluia? Vivemos numa sociedade boa ou ruim. Nós temos símbolos, nós temos padrões previamente definidos, previamente estruturados culturalmente. Nós temos também posições e papéis e estabelecemos redes de relacionamento. Mas quando nós olhamos pelo prisma de uma sociedade que está doente e carente de cura, nós vemos cada vez mais pessoas depressivas, ou não, isoladas nas suas ilhas virtuais, cheias de neuras. Vamos dar alguns exemplos. Mania extrema, gosto exagerado, psicose, pensamento limitado, esquizofrenia social, mania de perseguir, ideia fixa, aporrinhamento. Há muito tempo eu não vi essa palavra. Gente que aporrinha, gente chata, pessoa que incomoda, pessoa que vive com ideia de fixação, intolerante, excentricidade maníaca. A gente vê tudo isso na sociedade. Tem hora que a gente se assusta. A gente tromba com uns e fala: será que eu sou assim também? Será que essa pessoa é meu espelho? Nós vemos uma sociedade com fobias, com medos, se escondem, oscilando sim entre a síndrome do pânico e as crises de euforia daqueles que têm problema de bipolaridade. Parece que o dia está maravilhoso e sai fazendo tudo exacerbadamente grande. Uma sociedade com novas carências afetivas, novas carências emocionais, com uma necessidade de afirmação e de aceitação que chega a ser doentia. Eu sempre falo do hedonismo, do prazer pelo prazer, da busca, daquela grande frase: eu preciso é ser feliz, e não importa como, e não importa a que custo. E um egocentrismo onde você está no centro sempre, e tudo gira à sua volta. Eu, às vezes, conversando com algumas pessoas, eu falo assim, às vezes é engraçado, porque você está conversando com as pessoas e elas acham que o mundo está conspirando contra elas. Eu falo: cuidado, você está equivocado, você não é o umbigo do mundo. O mundo não gira à sua volta. E muitas vezes nós pensamos que quando está tudo dando errado, está todo mundo conspirando contra a gente, tem gente tramando contra você, ideias fixas de uma sociedade que está ficando doente. Eu li um texto da área de psicologia que me chamou muita atenção, que fala sobre a transmutação psicológica do ser e a alquimia, que trata da carência afetiva e da necessidade de autoafirmação dos seres humanos nas redes sociais. Bem, traduzindo isso, eu quero compartilhar com vocês rapidamente um texto. Ele é pequenininho, mas vale a pena. Abre aspas. Nas fotos, selfies e check-ins, podemos concluir que as redes sociais são um propulsor importante para denunciar a nossa fragilidade egóica, a fragilidade do ego. Necessitamos incessantemente da aprovação do outro através de likes, de curtidas, de comentários que elevam a nossa autoestima. Necessitamos da validação, da aprovação do outro, em busca de convencer-nos daquilo que não temos certeza em nós mesmos. Este olhar prescrutador, avaliador e validativo do outro acerca dos nossos estados emocionais, do nosso sucesso e bem-estar nos leva à conclusão de que nós não estamos convencidos internamente daquilo que somos ou daquilo que sentimos. Existe uma fragilidade em tudo, e não foi a internet que desenvolveu isso.
Na realidade, essas questões já existiam. A internet foi apenas uma ferramenta eliciada para a eclosão dos conteúdos que presenciamos dia a dia nas redes sociais. Somos seres gregários, somos seres sociais e nos realizamos nos relacionamentos interpessoais que nos validam através do olhar do outro, e isso, além de legítimo, é necessário. Ninguém vive sozinho. No entanto, o que percebo nas redes sociais é uma necessidade premente e constante de autoafirmação, onde percebe-se o movimento de convencer o outro do que ainda não estamos convencidos em nós mesmos. Em outras palavras, as redes sociais passam a ser um grande termômetro da insatisfação e insegurança das pessoas consigo mesmas. Esse texto, é óbvio que eu não estou querendo que você enquadre ele na sua vida. É apenas um texto, mas que pode te falar alguma coisa. Fala muito de um comportamento coletivo que nós vemos dessa forma. As pessoas precisam de ser validadas. As pessoas precisam de ser vistas e alguém clicar naquela mãozinha e falar, ó, joia, gostei. Ou então fazer assim, ó, amei. Oh, né? Uau! Não é assim que funciona? Eu preciso que alguém clique lá. E se eu postar alguma coisa e tiver menos de 10 cliques, eu vou ficar depressivo, eu vou me trancar no quarto, eu vou perguntar por que aquela pessoa não comentou, e eu vou entrar em todas as curtidas para ver se o nome dela aparece ali, porque se aquela pessoa é importante para mim não aparecer, alguma coisa está errada no meu relacionamento. Vocês estão me entendendo? Vocês estão rindo por quê? Contei alguma piada? Queridos, a nossa sociedade tem adoecido. E quando eu falo de sobrecarga, eu quero que vocês comecem a entender a partir daí. Você coloca muito peso sobre as suas costas. É muito peso para as costas de um ser humano. Vivemos uma realidade, um mundo cheio de informações, cheio de novidades tecnológicas, respostas prontas, senhor Google está aí de presente, ok? Acessos para tudo e em qualquer tempo. Tem uma dúvida, o Google responde, não importa se é certo ou errado, mas tem resposta para todo tipo. Mas as pessoas estão se tornando mais vazias, mais solitárias no meio das multidões. Pessoas que estão no meio de seus familiares estão sozinhas. Estão no meio de pessoas que chamam amigos e estão sozinhas. Estão no meio da igreja e estão sozinhas. Estão passeando em férias com um grupo da CVC gigantesco e estão sozinhas. Pessoas que têm milhares de amigos na internet, no Facebook, no Instagram. Conexões, seguidores. Mas que não têm um amigo para reclinar a cabeça no dia da angústia. Nem em casa, nem na igreja, nem no trabalho. Por isso eu tenho que chegar em casa, correr, abrir o computador e olhar para o número de seguidores que eu tenho ou para o número de amigos que eu digo que eu tenho. Ontem eram 2.000, hoje são 2.500, e aquilo me dá a falsa sensação que eu tenho uma grande comunidade junto comigo. Por isso que a Bíblia nos afirma: o homem que tem muitos amigos tem-nos para a sua ruína. Provérbios 18, 24. Mas há amigo que é mais chegado do que o irmão. Provérbios 17, 17 diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Eu queria que você pensasse por 10 segundos sobre a sua vida. Independente de todo o sucesso que você possa ter, de toda a felicidade que você possa expressar, você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa que tem amigos? Na angústia que você passou recentemente, no problema, na dúvida, na dificuldade, na incerteza, você teve um ombro para reclinar a sua cabeça? Ou você precisou de entrar na internet e fazer o seu desabafo por lá
e colocar uma carinha triste, uma carinha satisfeita, uma carinha para dizer para as pessoas, porque você não tinha ninguém do seu lado para poder falar para ela. Uma sociedade que está doente, uma sociedade que está sobrecarregada e que precisa de cura. Mas quando nós olhamos pelo prisma da família, no contexto atual, a família que eles consideram, envolve mães e pais solteiros, obviamente, envolve as relações homoafetivas que nós vamos discuti-las aqui, envolve um conjunto de coisas e de parâmetros, mas a instituição familiar, aquela que era chamada tradicional, e agora está sendo chamada de ultrapassada, está se desfazendo. E o mais interessante é que a família é justamente o catalisador que se tem para se levar o indivíduo para a sociedade através das classes sociais, através dos grupos sociais. É ela que catalisa, ela que forma, ela que leva. E o mais estranho nesse momento que nós vivemos no século 21 é que nós percebemos que o Estado quer mudar a conceituação de família para um conceito mais democrático. Eu não vou discutir isso aqui hoje com vocês, não é o propósito. Mas eu quero deixar um ponto de reflexão. Eu acho estranho o Estado tomar para si o poder de conceituar família, sendo que a família, ela existe, ela vem antes do Estado. Como alguma coisa que depende da família para existir, quer chamar para si o poder de conceituá-la. Entenderam? Existe inversão de valores. A família hoje, ela cria esse elo, mas ela está ultrapassada. O conceito de família está sendo revisto para atender interesses egoístas e minoritários. Biblicamente, família não se trata de conceito ou de um viés democrático de opiniões, que traduz a opinião de uma maioria ou de uma minoria. A família é aquilo que Deus estabeleceu, como a Bíblia diz. Quer a pessoa acredite, quer a pessoa aceite ou não. Isso não muda aquilo que já foi validado. Mas o que é importante também, nós percebemos que a destruição da família tem passado por vários cenários. De 2004 a 2014, cresceu em 160% o número de divórcios. Foram 341 mil. Mas quando foi começou a se fazer essa pesquisa pelo IBGE, desde 1984 até 1994, sempre em 10 anos, o número de divórcios cresceu 205%, saindo de um patamar de 31 mil, indo para um patamar de 94 mil por ano, por década, perdão. Essa é a pesquisa de estatísticas de registro civil do IBGE. Uma real incapacidade de convívio, de sustentação do amor, de cumplicidade da amizade. O lar que deveria ser seu porto seguro, de paz, de amor, de acolhimento, agora é o lugar de onde você quer fugir. Agora é o lugar de onde você quer se refugiar, em outro lugar. E aí surgem as relações ilícitas, sejam elas verdadeiras, carnais ou virtuais, o trabalho excessivo. Muitas pessoas acham bacana, falam assim, eu sou workaholic. Eu falo assim, grande coisa. Você está gastando sua vida com aquilo que não vai te fazer feliz. Um casamento ou um novo casamento. Um casamento para aqueles que querem fugir de casa, ficar livre dos pais, querem ter a sua liberdade, o seu espaço. Um novo casamento para aquele que pensa, não, preciso de uma nova oportunidade. Agora que eu converti, agora que eu conheço a Deus, essa mulher que está aí do meu lado, não foi Deus que me deu. Se não foi Deus, foi quem, querida? É fruto da sua escolha. É difícil querer trabalhar, é difícil querer dar oportunidade na imperfeição. E é fácil amar na perfeição. É fácil amar no acerto. Uma vida de licenciosidades, que muitos procuram para tentar preencher o vazio da sua condição emocional. Nenhum de nós está isento de passar por isso. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos pela Pew, e nessa pesquisa eles levantaram opinião em 40 países, pelo menos consultando 40.117 pessoas em cada país, e o Brasil foi contemplado.
E eles perguntaram nessas questões sobre vários assuntos. O que se julgava aceitável ou inaceitável dentro de uma sociedade. E eu vou falar aqui de alguns aspectos que atingem a família. O interessante é que aparece aqui o tema adultério, e ele é 84% considerado inaceitável na opinião do brasileiro. A gente percebe que a opinião é uma, mas a atitude é outra. Porque em outra pesquisa, que considera a América Latina nesse mesmo quesito, o Brasil está disparado em segundo lugar, com 76% dos homens e 56% das mulheres e com viés de alta. Quando se olha entre os evangélicos, encontra-se para esse mesmo tema um percentual de 25% para os homens e de 12% para as mulheres. Quando se olha de conduta moral, daquilo que pode afetar suas emoções, como pornografia, 32% acessam pela internet, 12%, quase 13%, acessam pela TV ou assistem pela TV, e assim vai os percentuais. Em referência de paternidade, a relação dos pais e dos filhos está permeada de desonra, de abuso e de agressões. Mas quando eu falo de tudo isso para vocês, e essa pesquisa é grande, eu não vou citá-la toda aqui, fala sobre aborto, abuso de álcool, homossexualidade, sexo fora do casamento, divórcio, propriamente disso, são os percentuais que a gente olha, a gente fica escandalizado, mas eu pergunto para vocês, vale a pena apontar o dedo para isso? Não. Ninguém aqui pode apontar o dedo para ninguém como culpado, como pecador. Foi por isso que Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para trazer perdão, para trazer restituição, para trazer restauração, para dizer para você que você tem sim uma segunda chance, e não só uma segunda, uma terceira, uma quarta. Sempre que você falhar e se apresentar diante dele, ele vai te olhar com amor, ele vai te aceitar, ele vai falar: vem para mim. Mas isso são apenas sinais e consequências, são efeitos que estão lastreados em causas emocionais de pessoas que estão sobrecarregadas dentro de casa, sobrecarregadas dentro da sociedade, que estão carregando um peso maior do que podem suportar, e que têm dito para o seu travesseiro entre lágrimas, sem ninguém ouvir: eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eu preciso de alívio, porque eu não suporto mais. Quando nós olhamos esse assunto do mundo doente que carece de cura, pelo prisma da chamada igreja, entenderam? Da chamada igreja, da dita igreja, porque a igreja de Cristo é uma só. Mas nós estamos falando daquela igreja que nós chamamos de igreja na terra. E aqui as estatísticas do IBGE vão me apontar, são antigas, não importa, o objetivo não é a estatística, mas eu vou dizer para vocês que os evangélicos eram 6,6% em 1980, 9% em 91, 42 milhões em 2010, representando 22% da população, e vão ser 78 milhões em um futuro próximo, 2020. Diz aqui o Correio Brasiliense que em fevereiro de 2014 foi levantado quantas igrejas evangélicas eram abertas no Brasil. Aqui diz que é em torno de 14 mil igrejas evangélicas no Brasil a cada ano. Eu estou dizendo para vocês só da evangélica, eu não vou dizer da igreja dos outros, ok? Só quero que vocês entendam isso, por isso que a gente tem que falar de dentro de casa. É criado uma igreja nova para cada 10 pessoas que estão descontentes. Ah, não, eu quero que a minha tenha a bandeira rosa, aí abre a bandeira para lá. Eu quero ter a bandeira verde, abre outra para lá. Eu quero que quero mudar o nome, muda a outra para lá. E assim vai. E nós temos uma proliferação. Queridos, eu não estou aqui para pregar contra a geração de igreja, não é isso. É melhor igreja do que boteco, é melhor igreja do que farmácia. Aleluia. Mas eu quero dizer para vocês que muitas vezes a insanidade é tanta, a doença é tanta, a crise é tão grande, que as pessoas vão gerando situações, lugares, mas elas não se transformam, elas não mudam, elas não saram, elas não são curadas. E eu pergunto para você, qual é a função da igreja dentro desse cenário, dentro de uma sociedade que está adoecida, carente, sobrecarregada, e que adentra esse lugar na expectativa de sair aliviada, de sair curada, de sair mais leve? Qual é efetivamente esse papel? Na condição do indivíduo,
o indivíduo tem se tornado cada vez mais religioso. E a experimentação religiosa, ela vai se proliferando porque as pessoas não sabem para que direção estão indo. Existe uma máxima aí fora que diz que todos os caminhos levam a Deus. Vocês já ouviram isso? Isso é uma mentira. Jesus disse: eu sou o caminho. Aleluia! Eu sou o caminho. Não é qualquer caminho que leva a Deus. Há um caminho que faz com que você chegue ao Pai, que você tenha intimidade com Ele. Por isso que as experimentações feitas com as igrejas, os estudos feitos pelo FRJ, mostram uma igreja que ela tem então um desafio maior agora de agradar a sua ovelha, o seu agregado, porque a escolha dele hoje pode ser outra amanhã. Nós vivemos numa secularização onde a geração Y, Z e a Alfa que está chegando aí é aquela mesma geração que participa de uma empresa e que ela não tem lastro com aquela empresa, ela não tem vínculo com aquela empresa como a geração X. Então é assim, eu fico aqui 2 anos, se ali tiver melhor para mim eu vou. E com a igreja ele faz a mesma coisa, ele não cria lastro, ele não cria vínculo, e ele pula de galho em galho, e os vínculos são mais frouxos. E agora eu tenho que tornar a igreja um lugar de entretenimento e não um lugar de palavra. Se eu prego contra o pecado, é duro demais. Se eu falo de dízimo e oferta, eu quero dinheiro demais, eu sou ganancioso demais. Se eu falo daquilo que vai mudar a sua vida, mas que precisa de esforço, está difícil demais. Eu quero uma comida fast food, tipo McDonald's drive-thru, que eu posso passar com o meu carro na hora do lanche espiritual, pegar uma palavra, botar dentro do meu laptop, dentro do meu iPad, sentar num lugar com as pernas cruzadas e assistir aquela palavra que eu vou falar: poxa vida, que palavra! E a sua vida vai continuar a mesma. Você veio aqui, querido, porque você está sentindo alguma sobrecarga. E o compromisso de Deus com você é te deixar livre dessa sobrecarga. O compromisso da igreja de Deus é fazer a diferença numa sociedade que está doente. É fazer a diferença dentro da família. É fazer a diferença na sua vida. É fazer a diferença dentro da própria igreja, usando a sua própria vida como instrumento de bênção na vida do seu irmão. E agora nós podemos perceber uma mobilidade religiosa com pouca permanência. Existia um cenário em volta dessa declaração que Jesus fez. Quando ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, no versículo 20, ele começou a lançar em rosto daqueles que ouviam a sua palavra a sua incredulidade e o fato deles não terem se arrependido. E ele dizia assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Tiro e Sidom, porque se fossem feitos os mesmos milagres que foram feitos em tal lugar, logo com pano de sacos teriam se arrependido. Mas na sequência, Jesus começa um texto que é fabuloso. Em Mateus 11, 25 ao 27, ele diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, aos instruídos, aqueles que pensam que sabem muita coisa, os intelectuais, os grandes, os poderosos, os sabichões, e as revelastes aos pequeninos. E ele continua dizendo: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Prestem atenção do que ele está dizendo aqui. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aleluia, glória a Deus. O Pai conhece o Filho conhece ao Pai, mas ele diz: há uma classe de pessoas que também podem participar desse conhecimento, que é todo aquele a quem o Filho o quiser revelar. E é precisamente nesse sentido, é precisamente nesse significado, é precisamente nesse objetivo
que Jesus quer revelar o Pai àqueles que são pequeninos, àqueles que se sentem fracos, àqueles que se sentem sem força, aqueles que dependem dele, e ele faz um enfático apelo: vinde a mim. Esse é o propósito do convite: vinde a mim. Você que está cansado espiritualmente, cansado emocionalmente, cansado fisicamente, cansado mentalmente, cansado que seus braços não conseguem mais se levantar, você sente uma fadiga inexplicável, dores de cabeça, taquicardia, sudorese, queda de cabelo, aumento de pressão, inquietude, insegurança, incertezas, dúvidas, impaciência, nervosismo intenso, não consegue mais se controlar, e você começa a se perceber nesse ativismo secular, que vai te levando na direção da síndrome do pensamento acelerado, onde o seu esforço é tão grande, o seu trabalho intelectual é tão grande para pensar saídas, pensar soluções, buscar soluções pela sua própria força, pela sua própria inteligência, que o seu córtex cerebral é tão demandado, que produz em você um cansaço inexplicável. Parece que quanto mais você pensa, menos caminho você encontra. Parece que pensar dói, e você começa a sentir um cansaço absurdo. Você pode dormir 7 ou 8 horas que você não vai se sentir descansado, não vai conseguir recuperar sua energia bioquímica gasta, porque está tudo ruim. Mas Jesus também fala da sobrecarga. Existe uma carga, querido. Mateus 16, 24 diz assim: que carga é essa? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Essa carga é minha, essa carga é sua, e essa carga não dá para jogar fora. Essa carga é preciosa. A palavra de Deus vai nos dizer mais à frente, no versículo que eu vou ler para vocês, que o mandamento de Deus não são penosos. Não é isso que vai atrapalhar a sua caminhada, não é isso que vai abarrotar o seu caminhão e vai fazer você sentir o peso. Os mandamentos de Deus não são penosos, a cruz não é pesada, a cruz é aquilo que você precisa de carregar, para que a sua transformação de caráter seja produzida, e o reino de Deus cresça no seu entorno. Esta é a carga que você tem que levar, essa é a carga que muitos não querem carregar, esta é a carga que muitos têm rejeitado, esta é a carga que muitas vezes a igreja tem rejeitado, mas é a carga que Jesus disse que você tem que levar. Se você quer vir a mim, e Ele está dizendo: vinde a mim, se você quiser vir a mim, você tem que tomar a sua cruz e vir com ela. Não dá para vir sem essa carga, não dá para vir sem a cruz, não dá para vir sem o entendimento do milagre do perdão, da transformação, da cura, de que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas lutas, que Ele morreu no nosso lugar. Não dá para vir para Jesus sem reconhecer o sacrifício, sem reconhecer que Ele pagou um preço muito alto pela sua vida, pela minha vida, para que você estivesse aqui hoje livre para adorá-lo. Mas existe uma sobrecarga, e vocês já entenderam a mensagem: sobrecarga. Aquela carga não deveria estar ali. Jabuti não sobe em pé de árvore, alguém coloca lá em cima. Que sobrecarga é essa? Tiago capítulo 4, verso de 1 a 3 diz assim: de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. E ele continua dizendo: e quando vocês pedem, pedis, eu peço, pedimos mal e não recebemos, porque pedimos para gastar ou esbanjar com os nossos prazeres. De onde vem essa sobrecarga? Essa sobrecarga vem da falta de perdão. Eu não consigo perdoar. Aí eu boto aquela falta de perdão em cima do carrinho. A falta de confissão de pecados e o remorso do erro cometido
Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Salmos 32, de 1 a 5, Davi faz uma declaração fantástica, fala: bem-aventurado, feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa, não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano, não há dolo. Enquanto eu me calei, enquanto eu me ocultei, enquanto eu escondi os meus pecados, envelhecendo os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais te ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Começamos a jogar para cima do nosso caminhão coisas que nós não podemos carregar, coisas que nós não confessamos, coisas que nós escondemos, coisas que nós ocultamos porque sentimos vergonha, porque sentimos medo. Mas vai é do meu mineiro, tá? Do meu mineirês. Onde é que estão seus amigos? Não dá para colocar isso na internet? Não dá para postar no Facebook para ver se alguém vai curtir? Não são amigos? Entenderam onde eu quero chegar? Você tem um ombro agora para poder encostar a sua cabeça e falar desse assunto? Como adulto, com maturidade? Vamos tratar desse assunto. Vamos tratar daquilo que verdadeiramente importa, daquilo que nos consome, daquilo que nos esgota, daquilo que nos sobrecarrega. Ao invés de fingir que está tudo bem e achar que o tempo vai curar essas feridas e vai fechar essas dores. Também passa pelos pecados e embaraços. Hebreus capítulo 12, 1 e 2 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, desembaraçando-nos de todo o peso, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto, tenazmente nos assedia, nos rodeia, nos envolve, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, que está sentado agora à destra do trono de Deus. É esse Jesus que pede: olhe para mim, venha para mim, largue os embaraços, largue os pecados. Isso também entra para a carga que você está carregando desnecessariamente. E aí eu vou falar da incerteza do amor de Deus, das dúvidas sobre a sua fidelidade, das dúvidas sobre a sua justiça, da iniquidade, da justiça própria, da não aceitação do perdão de Jesus na cruz, porque você fala: eu não posso me perdoar. Mas eu te pergunto, se Deus te amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer no seu lugar, se Ele deu aquilo que era mais precioso que Ele tinha por sua causa, como é que você pode dizer que você não pode se perdoar, se o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, já declarou perdão sobre a tua vida, já declarou que a dívida foi paga, que você não precisa mais carregar esse peso? Eu não posso ter essa sobrecarga no meu caminhão. Eu não posso mais carregar isso comigo. Eu não posso carregar o peso da religiosidade, do legalismo, da religião que só aponta dedo, da igreja que só acusa. Mas também não posso aceitar a igreja da licenciosidade, que pega a graça permissiva, onde você pode viver do jeito que você quiser, porque a graça te basta. Não é assim. Eu não posso aceitar o peso do secularismo, onde eu tomo a forma do mundo, onde eu vou amando o mundo, onde a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, como diz em 1 João, capítulo 2, verso 15 ao verso 17, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, tudo é tudo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém.
Já estamos fechando, irmãos. Esse tema traz primeiro um convite, uma promessa. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. É um convite, mas tem uma promessa: eu vou aliviar vocês. Eu vou aliviar vocês. Aleluia. Salmo 2 diz que feliz é aquele homem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 119, 162, regozijo-me com a tua palavra, como quem acha um grande tesouro. Salmo 119, 107, estou aflitíssimo, mas vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, 28, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Eu estou te entregando a palavra de Deus. Eu estou te entregando a oportunidade, porque em 1 João 5,3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Vinde a mim, pegue a sua cruz e venha. Não saia daqui carregando lixo, não saia daqui carregando remorso, não saia daqui carregando acusação, não saia daqui carregando falta de perdão, não saia daqui carregando desobediência à palavra de Deus, porque a desobediência, a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Não se iluda, a palavra de Deus não vai mudar para ninguém, ela é a mesma, ela não vai passar, ela está sendo apresentada a você como uma oportunidade de mudança, como uma oportunidade de resgate, como uma oportunidade de começar de novo onde tem que começar de novo, uma oportunidade de consertar onde dá para consertar e continuar caminhando. É uma oportunidade que é oferecida, e Ele está falando: vinde a mim e eu vou te aliviar. Eu quero que você saia daqui respirando. Eu não quero que você saia daqui com aquela bombinha: eu estou aflito, eu estou sem ar porque eu estou com muita pressão. Não, Ele quer que você saia respirando livremente. É esse o propósito dele para você. O segundo é um conselho interessante, é uma troca: tomai sobre vós o meu jugo. É um trade-off. Você me dá o seu, eu te entrego o meu, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se está pesado nas suas costas, esse fardo não é meu. Se está curvando o seu pescoço, esse jugo não é meu. É isso que o Senhor está falando. Isaías 40:11 diz que como pastor ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços ele recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seu regaço. É assim que Deus cuida da gente. Em Oséias 11:3, quando ele tratava de Israel, que Israel estava rebelde, no versículo 3 ele diz assim: olha, eu tentei ensinar a Efraim a andar, como se fosse um bebê, tomei-os nos meus braços, mas eles não entendiam que eu os curava. Quantas vezes a palavra de Deus vem para você e você pensa: poxa vida, aquela palavra foi uma porretada nas minhas costas, eu estou doendo até agora. Eu falei: não, querido, muitas vezes o Senhor está te pegando nos braços e você não está entendendo que Ele quer te carregar para te curar. Ele está te pegando nos braços, Ele está dizendo para você: chega de sofrer, chega de acusação, chega de condenação, chega de miséria, chega de tradição religiosa. Eu quero algo mais para você. Em 1 Coríntios 10:13, a palavra também diz que não veio sobre nós nenhuma tentação senão humana, mas Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel e Ele não vai deixar, é Ele que não vai deixar você ser provado, você ser tentado além daquilo que você pode suportar. Ele conhece os seus limites que você nem mesmo conhece, mas Ele diz que junto com a tentação, antes com a tentação, Ele também vai te dar um meio, um escape, uma saída para que você possa suportar. Quando você olhar para o lado e falar assim: não tem mais jeito, olhe para o lado, fala: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar o escape que o Senhor enviou para mim, que veio junto com a tentação e com a prova.
A tua palavra não mente. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus olhos para que eu possa enxergar e tomar posse desse livramento. Que a arrogância, que a soberba não tome conta do meu coração. Que eu não trate com descaso a sua palavra. Que eu entenda que ela foi dita para mim, para alcançar a minha vida. E num terceiro ponto, querido, esse texto traz uma revelação surpreendente. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Você quer viver livre da sobrecarga? Jesus não é aquele tipo de mestre que chama para você só para falar: ser curado, ser livre, vai embora, próximo. Ser curado, ser livre, vai embora, próximo. Façam a fila da cura, próximo. Não é assim. Ele disse: venha a mim. Você quer vir a mim? Traz a sua cruz junto com você. Porque os meus mandamentos não são pesados. Não são eles que estão trazendo peso para você. Traz a cruz que eu vou te mostrar. Vem cá, faz uma troca comigo. Me dá o seu e leva o meu. O meu é leve e suave. Não era ele que estava te atrapalhando. Mas agora eu quero dizer mais. Eu não te chamei aqui apenas para te curar, para te libertar da sua dor. Eu te chamei para te ensinar a viver livre dela. É isso que ele está dizendo. Essa que é a revelação que o texto traz, que diz: aprenda comigo. No momento que você vier, aprenda comigo, gaste tempo para você aprender. E você só aprende a ser livre do peso quando você pratica mansidão e quando você pratica humildade. Por isso que ele diz como paradigma, como padrão, como exemplo: aprenda comigo a ser manso e humilde, porque quem é manso e humilde não acusa. Quem é manso e humilde perdoa. Quem é manso e humilde aceita perdão. Quem é manso e humilde procura Jesus em todo o tempo, tem comunhão com Ele. Quem é manso e humilde conversa com seu irmão. Quem é manso e humilde tem diálogo em casa. Quem é manso e humilde não precisa de autoafirmação, nem de likes na internet para se sentir amado. Quem é manso e humilde oferece a sua vida no reino para alcançar a outros. É isso que ele está dizendo. Eu não quero que você saia daqui apenas sem a sobrecarga, para que amanhã, 2 semanas, 3 semanas, um mês depois, você volte de novo com outra sobrecarga. Não é isso. Eu quero que você saia daqui, mas que você saia daqui aprendendo como se viver livre dela. Eu quero que você seja livre, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aprenda a mansidão comigo. Aprenda a humildade comigo. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: que o ser humano é muito fácil de ser laçado pela soberba. Amém? Quando o cara está aqui, o nariz vai na mesma proporção, né? Estufa o peito. Já viram, não? Estufa o peito e tal. Sabe com quem você está falando? Você responde não. E você sabe com quem você está falando? Também não. Graças a Deus. E você, casca fora. Você quer saber quem aquela pessoa é, de fato? Dá poder para ela. Todo mundo entendeu? Promove o cara para ser o cara. Aí você vai ver o comportamento dele. Estão me entendendo? Agora você quer descobrir realmente quem ele é de verdade? Tira. Aí você vai ver as reações. Tira o cargo, tira o poder, tira a evidência, tira a fama, tira o dinheiro, tira o amor próprio. Prova ele. E você vai saber quem ele é. Vem aqui. Jesus não está pedindo o seu currículo. Rasga e joga fora. Como aquele rapaz lá do Fantástico, eu não assisto, mas eu sei que ele fala. Sabe o que significa para Jesus o seu currículo? Nada. Ele quer que você traga a sua cruz, não o seu currículo. Tem muita gente dentro da igreja carregando currículo para Jesus, eles não quer ver seu currículo. Ele diz: eu já sabia que quando você conseguisse riquezas e sucesso,
Ele disse isso para Israel. Você ia bater no seu braço e dizer: foi a força do meu braço que conquistou isso. Desce do pedestal, porque senão Jesus te derruba de lá. Eu não estou pedindo o seu currículo. Venha até a mim, mas venha com a sua cruz. Venha com a sua cruz, venha com a sua responsabilidade. E eu vou transformar a sua vida. Por onde você passar, as pessoas duvidaram de você, as pessoas te apontaram o dedo, vão ver uma pessoa digna, reconstruída, restaurada, recuperada, que teve uma segunda chance. Não importa, falhou, mas os seus pecados vão ser lançados para trás das costas, no profundo do esquecimento. Ele vai te dar uma nova oportunidade. Você não vai sair daqui mais carregando o seu peso. O Senhor quer dizer para você: venha até a mim e eu te aliviarei. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Diga assim comigo, por favor. Senhor meu Deus, nós nos colocamos na Tua presença. Nós entendemos a Tua palavra e nós a aceitamos. Nós tomamos a nossa cruz e vamos até o Senhor. Nos apresentamos ao Senhor e nos colocamos diante de Ti para aprender com mansidão e humildade como viver livres desse peso. Eu recebo do Senhor o Teu fardo e o Teu jugo, que são leve e suave, e deixo aos Teus pés toda opressão, todo peso, toda angústia, toda acusação, toda falta de perdão, toda ansiedade, toda acusação que eu recebi de outras pessoas, a não aceitação de perdão, que muitas vezes eu carreguei comigo, pensando que eu não era digno de ser perdoado. Senhor Deus, eu quero aproveitar agora, que eu estou sendo acolhido nos Seus braços, que o Senhor está me aliviando, que o Senhor está tirando esse peso de sobre mim. Eu quero também tirar o peso de pessoas, ou de sobre outras pessoas, que eu também deixei, não perdoando, não liberando essas pessoas, cobrando delas mais do que elas poderiam me dar. Deus, em nome de Jesus, eu quero liberar perdão para essas pessoas, eu quero declarar liberdade para essas pessoas, eu quero na primeira oportunidade dizer para elas que elas são livres desse peso. Eu não quero ser peso para ninguém, e eu recebo do Senhor a graça, eu recebo do Senhor nessa noite o alívio, eu recebo do Senhor hoje o alívio pela fé, em nome de Jesus, para a minha vida, para a minha família, para o meu trabalho, para o meu negócio e para tudo aquilo que eu colocar as mãos, possa prosperar, segundo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vocês, trazendo alívio, trazendo paz, trazendo alegria e certeza do amor de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém.